da aula de hoje. Eu nominei essa primeira parte da aula como conceitos iniciais, né? Conceito de velocidade, trajetória, espaço percorrido, ponto material, tudo que a gente discutiu. Conceitos iniciais. Nós vamos encerrar essa aula falando de um tipo de velocidade que não é para fazer cálculo, só teoria mesmo, e das unidades de velocidade, para a gente fechar. Mas nós vamos começar a aproveitar esse segundo tempo aqui para falar de um tipo de movimento específico, que quando cai física em concurso público, é um dos assuntos muito cobrados, que é o tal do movimento uniforme. Tá? Então, encerrando aqui a primeira parte dos conceitos iniciais, já fizemos aqui essa questão. Existe um outro tipo de velocidade, que não é a velocidade média, que é a chamada velocidade instantânea. Vamos lá, sendo bastante objetivos também, para não precisar ficar decorando coisa à toa. A velocidade instantânea é a velocidade real do objeto num determinado momento. Então eu falei que a velocidade média não traduz, de fato, cada velocidade. Ela é uma média das velocidades que o carro, o objeto qualquer, teve durante o caminho. E a velocidade instantânea é aquela velocidade que eu vejo lá no velocímetro, no momento exato. Então eu vou ter variações de velocidade numa viagem. Isso é normal. Então, cada instante eu teria uma velocidade, mesmo que oscila pouquinho, mas oscila. A cada instante eu teria uma velocidade. Então, aquela velocidade no instante, no momento, a velocidade que o velocímetro está me mostrando é a velocidade instantânea. Tá? A média de todas elas é a velocidade média. Beleza? Então, ele não vai pedir para eu fazer cálculo disso. Ele pode perguntar como teoria. Então, velocidade instantânea seria a velocidade que o corpo possui num determinado instante de tempo, naquele momento. E que você já sabe que é o que é instante de tempo, né? Já discutimos. Então é só considerar o momento específico, tá certo? Vamos falar de uma maneira mais simples, é a velocidade real do objeto. Velocidade que ele tem naquele momento. Tá? Cai como conta? Não, pode cair apenas. Qual é a diferença entre velocidade instantânea e média, por exemplo? A média é a média de todas as instantâneas. Beleza? Unidade de velocidade. Existe um padrão de medida na física. Padrão de medida. O que é medida antes de tudo, né? O que é medir alguma coisa? Medir alguma coisa é atribuir uma unidade para essa coisa. Quando nós falamos em matemática, um cálculo numérico, ele é completo em matemática. Em matemática existem cálculos abstratos, que você não coloca valor nenhum atribuído a ele, valor real. Por exemplo, quando você vai estudar lá, graças a Deus não tem isso no edital de vocês, mas se caísse, por exemplo, matrizes, determinantes. Normalmente o estudo de matrizes ou determinantes é um cálculo matemático onde você não dá interpretação nenhuma para aquilo. É só uma conta. Ele fala assim, ó, resolve essa matriz aqui. Aí faz lá método de Clausius ou método de não sei o que lá. E aí faz a conta, ele quer um número como resposta. Não tem um valor associado no mundo real. Normalmente isso não tem. Mas, na física, eu preciso de uma interpretação para os números. Por exemplo, se eu faço um cálculo do tipo 2 vezes 8, 16. Matematicamente isso aí está perfeito, mas fisicamente não quer dizer nada. É 16 o quê? Aí eu tenho que atribuir uma unidade de medida. É 16 metros, 16 centímetros, 16 milímetros. Dependendo da unidade de medida, eu tenho discrepâncias muito grandes. Então, por exemplo, se eu errar só a unidade, uma unidade que deveria estar em quilômetros, e eu atribuir centímetros, eu errei mais de 1000 unidades. Tá certo? Eu errei mais de 1000. Então, as unidades de medida são muito importantes. E existe uma padronização de unidades de medidas, chamado Sistema Internacional de Medidas. Sistema Internacional é um padrão que a física segue, onde, se ele falar no exercício que ele está usando essa sigla, aqui, ó, SI, as unidades de velocidade devem estar em metros por segundos, e não em quilômetro por hora, conforme nós estamos acostumados. No Brasil, a gente usa a velocidade em quilômetro por hora, mas esse negócio de velocidade também é uma coisa cultural. Nos Estados Unidos, eles podem usar, por exemplo, milhas por hora, tá? Que é uma unidade diferente. Então, para não virar uma baderna, não virar uma bagunça, existe um padrão chamado padrão internacional, ou Sistema Internacional de Unidades. É uma padronização. É como se fosse
nos sistemas de eletricidade, construção civil, essas coisas, é como se fossem os padrões internacionais também disso aí. Padrão de tomada 3 pinos, sei lá, né? A gente tem algumas coisas que tomam conta disso. Mas na física a gente usa a sigla SI. O que significa SI? Sistema Internacional de Unidades. Então a primeira definição aí de sistema internacional a gente vai dar para velocidade. Velocidade no sistema internacional é medida em metro por segundo. Portanto, se não tiver em metros por segundo, eu vou ter que transformar. E como que transforma, Anderson? Aí a transformação, alguém tinha citado anteriormente, né? Se você tiver uma unidade que está em quilômetros por hora e ele pediu no sistema internacional, você vai converter de quilômetro por hora para metros por segundo, dividindo por 3,6. Professor, por que 3,6? Galera, nesse momento, nós temos pouco tempo para deduzir algumas coisas. Você vai aceitar que é por 3,6. Tem uma transformação matemática? Tem, porque eu estou convertendo para segunda, e uma hora são 3.600 segundos, 1 quilômetro são 1.000 metros. E aí você faz toda uma regrinha de 3, não vale a pena você decorar isso passo a passo. O que vale a pena é você lembrar, está transformando de quilômetro por hora para metro por segundo, que é o que normalmente eu tenho que fazer. 99% das questões que envolvem velocidade trabalham essa conversão. Decora que é dividido por 3,6. Esse é o momento que a gente vai ter que decorar algumas coisas. Não tem para onde correr. Então, quilômetro por hora, metro por segundo divide. Professor, eventualmente ele pede o contrário. É raro acontecer, tá? É raro acontecer, porque o padrão internacional é metro por segundo. Não tem muita lógica ele pedir de metro por segundo para quilômetro por hora. Mas vamos lá. O cara tomou uma pinguinha antes de fazer a questão lá e pediu. Ao contrário. De metro por segundo para quilômetro por hora. O que você vai fazer? Ao invés de dividir, vai multiplicar pelo mesmo número. Tá certo? O comum é isso aqui, ó. De quilômetro por hora para metro por segundo. Tudo bem? Tranquilos? É isso aí. E existem alguns números muito repetidos nessa situação que a gente acaba memorizando. Mas mesmo que você não memorize, não decore, a gente consegue fazer a transformação de uma forma simples. Então aparece muito 36 km por hora, que é 10 metros por segundo. 72 km por hora, que é 20 metros por segundo. São os múltiplos, tá vendo? 108 km por hora. 108 km por hora, 30 metros por segundo. Esses três aparecem demais. 36 km por hora, 72 km por hora, 108 km por hora. Porque são valores exatos. 36, 10 metros por segundo. 72 km por hora, 20 metros por segundo. 108 km por hora, 30 metros por segundo. Professor, coloca aí, já coloquei. Esse aqui depois eu tenho que apagar. Isso aqui saiu perdido aqui no meio, tá? Ele não devia estar aqui não. É isso aqui, ó. Esses aparecem muito, tá? 36 km por hora. Por quê, professor? Porque se eu dividir 36 por 3,6, como faz essa continha? Eu acrescento um zero lá em cima e tiro a vírgula aqui do décimo, ó. Não é assim que faz? 360 dividido por 36 é 10. 10 metros por segundo. Ah, e o 72? Também parecido, ó. 72 dividido por 3,6. Como que eu faço? Acrescento um zero lá em cima e tiro a vírgula lá do décimo, ó. Fica 720 dividido por 36. 20 metros por segundo. E assim por diante. Tá certo? 108 dividido por 3,6. Vai dar 30. Eu coloquei um a mais aqui. O 54, né? Que é 15. Esse aí aparece menos, tá? 54 km por hora são 15 metros por segundo. Mas na dúvida, você faz a divisão. Faz a divisão. De quilômetro por hora para metro por segundo, divide-se por 3,6. E aí, galera? Dá um feedback aí. Tudo bem até aí? Eu sei que eu estou falando um pouco rápido, tá? Eu tenho consciência disso. Mas nesse momento se faz necessário engatar a quinta aí, porque senão a gente vai ficar muito lento na aula e precisamos ser um pouco dinâmicos, tá bom? Normalmente, se fosse um curso pré-edital, um curso sem edital, pô, a gente ia na marcha lenta aqui de boa. Mas, infelizmente, o tempo está contra nós nesse momento, tá bom? Vamos aqui, então. Encerramos essa primeira demanda aqui, que são os conceitos iniciais. Falamos, portanto, sobre o que eu preciso trabalhar de texto, de termos, os termos técnicos, deslocamento, espaço percorrido, isso é muito importante. Ponto material, trajetória, vai aparecer isso aí com certeza, tá? Então encerramos essa primeira parte, deixa eu abrir aqui
o nosso material. Consegui aqui já. Beleza? Essa segunda parte aqui, então, vai ser o movimento retilíneo uniforme. Sem perder muito tempo, sem blá blá blá, sem conversinha fiada. Movimento, todo mundo já sabe o que é. Movimento é avaliado em relação ao referencial. Se existe deslocamento em relação ao referencial, o objeto está em movimento. Retilíneo, professor, o que é retilíneo? Tranquilo também, trajetórias retas, beleza? Trajetórias retas. Agora, o ponto fundamental aqui é o que é ser uniforme. Movimento, deslocamento em relação ao referencial, retilíneo, trajetória reta. Uniforme. Uniforme, nesse sentido, significa que a velocidade não sofre alterações. Em outras palavras, com as palavras da física, a velocidade é constante, tá certo? Velocidade constante significa, portanto, inalterada, sempre a mesma. A velocidade não sofre mudanças. Isso gera algumas consequências teóricas também, algumas consequências de teoria. Uma confusão muito grande que existe do cotidiano com a matéria que a gente está estudando é a confusão entre o que é aceleração e o que é velocidade. Muita gente confunde aceleração com velocidade sendo a mesma coisa. E não é. Aceleração é uma coisa, velocidade é outra coisa. A aceleração implica, ela quer como resultado uma mudança de velocidade. Então, todas as vezes que você usa o termo aceleração, você está falando que o objeto está variando a sua velocidade. Então, quando você está lá no carro ou na moto e você acelera, você está dizendo o quê? A velocidade mudou. A velocidade sofreu alguma variação, alguma mudança. Isso é acelerar. Eu posso estar num carro em movimento sem aceleração? Posso, tranquilamente. Desde que eu esteja sempre com a mesma velocidade. Então, eu estou num carro com uma velocidade de 60 km por hora. E ela não muda. Ela permanece em 60 km por hora. O carro tem velocidade, mas não tem aceleração. Porque a aceleração seria a variação dessa velocidade, a mudança dela. Então, no instante em que eu resolvesse tirar a velocidade de 60 para 100, aí ocorreu uma aceleração. Mas se a velocidade permanece a mesma, não tem. Então, no movimento uniforme, a aceleração é zero. A aceleração é nula. Ela não existe. Ela é zero. Por quê? Porque o uniforme significa velocidade constante. Tá claro isso para todo mundo? Beleza? O movimento retilíneo e uniforme é um dos movimentos que são cobrados em provas de concurso público, são um dos mais cobrados. Para você estudá-lo, precisa estar afiado com o termo de velocidade média, já estudamos, que foi assunto da aula que acabamos de terminar. No seu dia a dia, certamente, você já lidou com situações de... A gente não vai ficar falando no movimento retilíneo uniforme a todo momento. Fica muito cansativo. Movimento retilíneo... A gente vai abreviar para MRU. MRU, movimento retilíneo uniforme. Tá? Professor, mas dificilmente numa viagem muito longa eu vou manter um MRU. É verdade, dificilmente você vai manter um MRU. Mas em um determinado trecho pode acontecer. Então, normalmente, quando a gente trata de movimento retilíneo uniforme, a gente não está tratando de distâncias muito grandes. Nós vamos falar que num determinado trecho foi mantido um MRU, movimento retilíneo uniforme. Por exemplo, um carro aqui que está próximo de 100 km por hora. Se ele não mudou desse instante, ele está próximo de 100 aqui também, próximo de 100 ficou inalterada, esse é o movimento retilíneo uniforme, apenas para exemplificar. Bem simples assim. Então, uma forma de identificar o movimento retilíneo uniforme é olhar a velocidade do carro. Mas existe uma outra forma, tá? Uma segunda circunstância aqui, ó. Olha só. Vamos supor que ele não falou a velocidade aqui, ó. Tá do lado aqui, mas vou apagar ela, faz de conta que ela não está aqui. E ele me deu apenas isso aqui, ó. Ele falou assim, ó. Daqui a aqui tem 4 metros, daqui a aqui. E daqui até aqui também tem 4 metros. Aí ele me diz assim, ó. Para ele percorrer o primeiro trechinho, demorou 1 segundo. E para ele percorrer o segundo também demorou 1 segundo. Então, quer dizer, em intervalos de tempos iguais, ele percorreu as mesmas distâncias. Isso também é movimento uniforme. Em outras palavras, ele está falando a mesma coisa. Ele não falou a velocidade, vamos supor. Ele só falou o seguinte, aqui é 4 metros, demorou 1 segundo. Aqui também é 4 metros, demorou 1 segundo. Movimento uniforme. Beleza?
Note que para intervalos de tempos iguais a 1 segundo, teremos sempre o mesmo S, ou espaço percorrido de 4 metros. Beleza? Tranquilos aqui? Facinho, né? Simples de entender. Então, abreviando aí, o MRU é aquele movimento cuja trajetória é retilínea, a trajetória é reta. E olha o termo que ele usa. O módulo da velocidade se mantém constante durante todo o movimento. Professor, lembra para mim o que é a palavra módulo? Olha, grava que o módulo é o número. Tá? O número, o valor da velocidade. Então, por exemplo, se a velocidade é de 100 km por hora, o módulo é 100. O módulo é o número 100. Tá? Esse valor não se altera, permanece em 100. Ok, então velocidade constante. Na explicação anterior, nós vimos que o ΔS pode ser positivo ou negativo, lembra disso? Vamos lembrar? Quando que o ΔS é positivo? Quando o objeto sai de uma posição e ele está no sentido progressivo dessa posição, ele está aumentando as distâncias dele. Por exemplo, ele saiu de 10, ele vai a 20, 30, 40, 50, ele está positivando, ele está crescente. Então, nesse sentido, o movimento é chamado progressivo. Tá certo? Agora, se em algum momento ele faz o movimento inverso disso, ele faz no sentido das placas menores, decrescentes, então ele está aqui no quilômetro 100, e eu uso as placas como referência. E aí ele vai para o quilômetro 80, para o quilômetro 60, para o quilômetro 40, ele está indo no sentido decrescente da minha referência. Então ele tem um movimento retrógrado nesse sentido. Tá certo? Beleza, professor. Vai ser simples assim? Calma aí. Vai ter uma pimentinha, uma sementinha do mal nesse negócio. Olha só. Vamos descrever isso bem, porque se cair uma questão desse tipo como teoria, você não pode perder. Tá? Então, na primeira situação, nós estamos imaginando um objeto aqui, trajetória está crescente, indicando a flechinha que está aumentando para lá. Então, imagine que aqui é o marco 0, aqui vamos colocar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40 e vai embora. Essas são as minhas posições, medidas em metros. O objeto saiu inicialmente daqui, ó, deste lugar. E ele está indo nesse sentido. Ele está indo para 20, aí ele continua. Ele está indo para 30 e ele está indo sempre assim. Então, nesse caso, o movimento é classificado como um movimento progressivo. Duas coisas aqui, sem fazer cálculo, eu posso deduzir, até porque o cálculo a gente já fez em algum outro momento. Nós vimos que o ΔS aqui, o deslocamento, deu resultados positivos quando a gente faz isso aqui. Resultados positivos podem ser simbolizados assim, ó. ΔS maior do que 0. Isso significa ser positivo, do ponto de vista matemático. Então, ΔS positivo. Mas o ΔS dá também o valor da minha velocidade. Por quê? Porque a velocidade não é ΔS sobre ΔT? Então, a velocidade acompanha isso aqui, ó. A velocidade também será positiva, será maior do que 0, positiva, tá certo. Então, beleza. Aqui, de boa. Se o movimento é progressivo, tanto o ΔS é positivo, quanto a velocidade é positiva também. Mas o perigo está aqui, ó, na outra situação. Qual? Velocidade. Uhum. Deslocamento e velocidade, tá? E a outra situação, professor? A situação onde o objeto está aqui na trajetória, só que ele está indo no sentido decrescente dela. Ele está fazendo um movimento inverso. Mesma coisa, 0, 10, 20, 30, 40 e assim por diante, mas ele está indo para lá, ó. Ele está indo no sentido decrescente da trajetória, como se ele estivesse retornando lá para o 0. Então, nesse caso, o movimento é dito retrógrado. Retrógrado, tá certo? E as implicações do ΔS e da velocidade é ao contrário. O ΔS é menor do que 0, que significa ser negativo. Agora, aqui é o perigo, ó. Consequentemente, a velocidade acompanha isso.
A velocidade também é negativa. Tá, tudo bem. Mas o que significa uma velocidade ser negativa? Eu já vou te entregar aonde que ele vai tentar te induzir. Aonde que ele vai tentar te confundir. Ele vai colocar uma questão, se cair teoria disso, ele vai colocar uma questão bem assim. Velocidades negativas significam que os objetos, ou o objeto, está freando ou diminuindo de velocidade. É isso que significa? Não é. Se ele colocar uma velocidade negativa, qualquer número, ele colocar assim, velocidade é igual a menos 50 km por hora, menos 50 km por hora. Ele vai tentar, se ele discutir uma teoria sobre isso, te induzir a pensar que velocidade negativa significa que o objeto está ficando lento, que ele está freando, que ele está diminuindo de velocidade. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Velocidade negativa indica apenas que ele está no sentido decrescente da trajetória. Tá certo? Eu uso a trajetória como referência e ele está andando nessa trajetória no sentido decrescente dela. Tudo bem? Não significa desaceleração. Assim como a velocidade positiva também não significa aceleração. Não significa que o objeto está mais rápido. Apenas que ele está no sentido crescente da trajetória. Tudo bem para vocês isso aí? Repito, claro. Uhum. Olha, velocidade positiva não significa que o objeto está ficando mais rápido, mais veloz. Significa apenas que ele está indo no sentido crescente da trajetória. A trajetória é a minha referência e ele está indo no sentido crescente dessas marcações aqui. Tá? E o movimento é uma formalidade. E o movimento retrógrado tem a velocidade negativa, que não significa também que o objeto está ficando mais lento. Não é isso. Eles induzem questões nisso aí. Mas não significa que o objeto está mais lento. Significa apenas que ele está no sentido decrescente das marcações da minha trajetória. Certo? Vamos supor que ele demorou aqui, para fazer esse trajeto, ele demorou 1 segundo para sair daqui, dessa posição A, para essa posição final B aqui, certo? Ele demorou 1 segundo. Então, eu faria o cálculo como? Eu faria velocidade ΔS sobre ΔT, não é? O ΔS é a posição final, que no caso é isso. A final menos a inicial. 40. Dividido pelo tempo que eu já dei belezinha aqui. 1 segundo apenas aqui embaixo, portanto. Vou colocar 1 só, depois a gente pensa na unidade. Acontece que 20 menos 40 é menos 20. Então, aqui já indica o ΔS negativo. Menos 20 dividido por 1, menos 20 mesmo. Menos 20 o quê? Metros por segundos. Se ele me deu a velocidade negativa, eu já sei o que é. Que ele está indo nesse sentido ali. Beleza? Então, vamos lá. Então, se eu tivesse que marcar aqui, alguma coisa, nós marcaríamos isso aqui, galera. Que no movimento progressivo, no movimento progressivo, o objeto está indo, olha aqui no final, isso aqui que é importante. Mesma coisa, 3,6. Nada. A diferença é que se está negativo aqui no quilômetro, vai continuar negativo. Mas o número é o mesmo. Por exemplo, aqui não é 20 metros por segundo? Em quilômetros por hora, menos 72 quilômetros por hora. Beleza? O raciocínio permanece o mesmo. Então, o movimento progressivo é aquele movimento a favor da trajetória, tá? A favor, sentido crescente. Consequentemente, o movimento, olha lá, aqui eu coloquei um desenho, ficou pequeno também, mas aqui, essa primeira plaquinha é 0 km, essa é 2, essa é 3, essa última é 6 aqui, essa última é 6, essa é 4, né? Então, só isso indica que o movimento é progressivo, tá? A plaquinha é minha referência, ela está indo no sentido crescente. O movimento é uniforme, porque ele está sempre a 30 km por hora. Olha o que foi escrito aqui, A velocidade, lá em cima, a velocidade é maior do que zero, não é? Maior do que zero, só pelo motivo de ser no sentido, crescente da trajetória. Está indo do 0 para o 2, para o 4, para o 6, pronto, não precisa imaginar. Isso aqui fica irrelevante, essa parte de baixo aqui, nem precisa, tá? Então tá.
Consequentemente, o que é o movimento retrógrado? Resumindo bem, movimento retrógrado, só o final que me basta, ó, é aquele que está contra a trajetória. Só isso me basta. Então, no exemplo real, eu tenho um motoqueiro fazendo o movimento inverso. Ó. Aqui é a plaquinha 6. Aqui é a plaquinha 4. Aqui é a plaquinha 2. Aqui é a plaquinha 0. E ele está indo para cá. Ó. Ele está indo para cá. Ó. Então, ele está indo no decrescente. Pronto. Velocidade negativa. Tá bom? Sabendo isso, a velocidade já é negativa. O movimento é classificado como retrógrado. Tudo bem para vocês isso? Beleza? Então, vamos fazer esse primeiro exemplo aí. Ó. Vou deixar vocês pensarem um minutinho aí. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó. Olha como que apenas o domínio da linguagem, se eu dominar a linguagem em si, eu já resolvo muita coisa. Porque, olha, eu nem li o enunciado por enquanto ainda, mas olha só. Olha as alternativas. Na letra A ele usa a expressão, o movimento não é uniforme. Na letra B ele fala, a velocidade varia. E na letra E ele fala que é acelerado. Tá entendendo? Tudo isso é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, não pode ser nem a A, nem a B e nem a E. Porque, senão, a questão seria cancelada. Porque tudo está dizendo a mesma coisa. O que seria um movimento não uniforme? Um movimento não uniforme é aquele que tem aceleração. Porque o uniforme é a da velocidade constante. E se ele não é uniforme, quer dizer que a velocidade muda. Velocidade mudar significa acelerar, aceleração. Já não é MRU. E aí, não uniforme é justamente a letra B também. Letra B significa a velocidade varia. O que é a velocidade variar? É o que está escrito acima. É não ser uniforme. Isso. E na letra E fala que é acelerado. Galera, ser acelerado é variar velocidade. E é não ser uniforme. Todas essas três aqui estão dizendo a mesma coisa, de forma que eu não poderia marcar nenhuma delas. Porque senão eu teria 3 respostas certas. Tá? Então só pode ser a C ou a D. Tá? Mas mesmo assim, lá no começo já foi dito, ó, o movimento é uniforme. Então a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a única classificação que eu tenho é se ele é progressivo ou se ele é retrógrado. Tá? Ou se ele é retrógrado. Vamos ver? Ó, tempo zero. No tempo zero aqui, ó. Liguei o cronômetro. Comecei a estudar o movimento. O carro passou aqui, a pessoa passou caminhando, passou correndo, não importa o que seja. Liguei o cronômetro. Pronto, vou estudar a partir daqui. Nesse momento, a pessoa, o carro, seja lá o que for, está na posição o quê? 20. Olhei para o cronômetro. 1 segundo, ela está na posição 17. Então, responde para mim. Ela está assim ou está assim? Ela está aqui, ó. Não está? Então, ela está no sentido decrescente, porque conforme o tempo vai passando, ela está indo oposto à trajetória. Ó. Então, acabei. Esse movimento é? Já era. É, teoria. Aqui não, porque o que eles querem aqui? Ó? Ele quer que o cara se assusta com a tabela, com o número. Pô, vou ter que fazer conta, vou ter que jogar um ΔS sobre ΔT, que não tem nada disso. Só a relação, a teórica. Pode, porque você poderia calcular a velocidade, mas é um método mais cansativo. Se você calculasse a velocidade, olha o que iria acontecer. Velocidade não é ΔS sobre ΔT? ΔS é a posição final, essa é a posição final, menos a posição inicial. Então, seria 5 menos, quanto que é ali? 20. Dividido por, o intervalo de tempo nem precisa fazer final menos inicial. É só pegar de 0 até 5, passou 5 segundos.
Então o intervalo de tempo é 5. Até porque não tem tempo negativo, tá, galera? Tempo não tem como ser negativo. 5 menos 20, quanto que der? Dá menos 15 sobre 5. Então isso é menos 3 metros por segundo. Mas nem precisamos fazer, né? Ah, se ele pedisse, tudo bem, né? Qual é a velocidade, o sinal da velocidade, aí a gente faria. Mas numa circunstância dessa, nem precisaria. É apenas avaliar o que está acontecendo. Se ele está aumentando ou diminuindo os espaços. Facinho? Beleza. Agora vamos aqui. Muita gente se lembra disso aqui da escola. Ó. Fala, professor, toda vez que eu lembro do MRU, eu lembro que eu tinha um professor lá que falou que tem a fórmula do sorvete. O que é essa tal de fórmula do sorvete? Agora a gente precisa entender. Não pode decorar que é a fórmula do sorvete, pronto, acabou. Nós estamos trabalhando com a equação horária do MRU. Antes de tudo, o que é uma equação? Matemática, né? Matemática. Equação. Aí lá na prova de vocês cai, tá? Equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Quando nós estamos trabalhando equações, nós estamos procurando uma chamada, usando a linguagem matemática. Uma incógnita. O que é uma incógnita? É o x da brincadeira lá. Tá? Se o x está elevado ao quadrado, segundo grau. Se o x está elevado a 1, primeiro grau. Né? Então, nós estamos procurando uma incógnita. O que nós estamos procurando aqui? Uma incógnita também. Um valor desconhecido. Agora, essa equação aqui, ela não é de segundo grau, não fala nada disso. Ela é dita uma equação horária. O que significa uma equação ser horária? Horário lembra do que, galera, esse termo horário? Não lembra? Tempo? Então, pronto. Uma equação horária é uma equação do tempo. É uma equação que precisa de tempo. E aí, daí que nasce essa fórmula aqui que alguns se lembram. Fórmula do sorvete, né? Vamos entender o que significa cada termo aqui, ó. Primeiro de tudo, nós já sabemos o que é esse S aqui do começo. O que é S? Desde a primeira parte da aula. Posição final. Posição final. É a mesma coisa. Quem que é esse S0 aqui? Inicial. E esse aqui? Velocidade. E tempo. Eu preciso do tempo para resolver essas coisas. Em outras palavras, olha aqui esse problema. Vamos aproveitar isso aqui, ó. Vamos aproveitar esse caso. Imagine o seguinte, que eu quero saber, eu vou falar assim, esse cara ele andou bastante aqui, ele andou durante 50 segundos. Daqui até onde eu quero, eu não sei onde ele está aqui na frente, eu vou falar que se passaram, eu coloquei uma reticência aqui para dizer que pode estar bem para lá, tá? Bem para frente. Não quer dizer bem aqui, não. Se passaram 50 segundos, ou seja, quase um minuto que o objeto está andando aí. Eu quero saber aonde que ele está, qual é a posição dele depois de 50 segundos. Eu tenho tempo? Tenho tempo aqui. Então eu posso montar uma equação horária. Tá certo? A equação horária S0, VT, sorvete. Eu quero a posição final dele lá, depois de 50 segundos. A posição inicial dele é quanto? 10. A velocidade dele é quanto? O exercício teria que me falar, porque esse movimento é uniforme. Movimento uniforme significa que a velocidade é constante. Então vamos supor uma velocidade para esse cara aqui, ó. Vamos supor que ele está a 20 metros por segundo. Tá bom? Ele teria que me falar. 20, então, aqui, ó. Quanto tempo? 50. Em matemática, faz primeiro soma ou multiplicação? Então, deixa esse 10 quietinho aqui. Quanto que vai dar 20 vezes 50? 1000. 10 mais 1000? 1010 metros. Ou seja, além de onde ele estava, ele andou mais 1 quilômetro. Tá rápido, né? 20 metros por segundo. Foram 50 segundos. Né? Olha lá, 2 vezes 5, 10. Mais 2 zeros vai dar 1000. 1000 mais 10, 1010. Então, qual é a posição que ele está aqui na frente, depois de 50 segundos? Ele está na posição 1010 metros. A equação horária, essa equação,
serve para você descobrir aonde o objeto está depois de um determinado, por isso que é horária, tá? Aonde o objeto se encontra depois de um determinado tempo. Beleza? Se for ao contrário, mesmo raciocínio, só que aí aqui no meio, o sinal vai ser do quê? Menos, porque aqui a velocidade é negativa, tá certo? Então é só adaptar o sinal para menos. Aí pode ter resultado negativo, não tem problema, tá? Não tem problema. Posição. E outra, vamos discutir isso aqui porque é importante. Por que eu encontrei a posição final? Porque ela está escrito que o S é igual a alguma coisa. O S é igual, a posição final é igual àquilo lá, tá? Beleza, professor. A fórmula do sorvete, então, envolve aqui, ó. Quem quiser anotar, anota aí, ó, para não esquecer. A gente já discutiu, mas vale a pena anotar. O que é esse S aqui, ó? Escreve aí. Posição final. Posição final. Quem é esse S0 aqui? Posição inicial. Já sabíamos, né? Não estou falando nenhuma novidade por enquanto. V. Velocidade. T. Tempo. É ela que justifica a equação ser horário. Posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Falar igual meu pai, rapadura é doce, mas não é mole não. Quando eu reclamava, ele falava... Você viu? Quando eu reclamava, ele falava bem assim, você quis estudar? Tudo então agora. Não vou descrever, tá? Tá tudo escrito aqui. V de velocidade, S0 de posição inicial. Apenas para o material ficar bem montado aí, caprichado. Essa questão aqui ela tem um probleminha, eu vou arrumar ela antes da gente fazer. Na hora que eu recortei a figura, eu cortei a velocidade fora aqui também, tá? Então deixa eu arrumar ela aqui para vocês, só um minuto, senão não tem como fazer. Isso aqui. Ficou faltando essa velocidade, tá? Velocidade do objeto, tá bem devagarinho o carro ali. Ele fala assim, ó. A figura mostra a posição de um móvel, um carro, em movimento, quer dizer que a velocidade dele não vai mudar. No instante T0. Quando ele fala instante T0, quer dizer que eu estou começando a estudar a partir dali. Ali é o momento inicial do estudo. O instante, entenda, toda vez que ele usa a palavra instante, entenda como... O instante é o tempo. Então a pergunta, o comando da questão é o tempo, o instante em que o móvel passa pela origem. Eu falei que eu ia discutir isso aí com vocês em outro momento. Todas as vezes que ele usa essa palavra, pode até escrever aí no teu caderno, no teu slide aí, origem. Origem significa isso aqui, ó, posição 0. Tá? A palavra origem é específica. Ela significa, lá nas minhas marcações, sempre a posição 0. Tá? Origem não é a mesma coisa que posição inicial. Origem é sempre a posição 0. E a posição inicial, nesse caso ali, é 30. Ó. Tá certo? Então, origem é sempre a posição 0. Se eu usar esse recurso que a gente acabou de aprender, sorvete aí, S é igual a S0 mais VT, essa questão é resolvida de uma maneira bem simples. Lembrando dessa equação. Se eu escrevesse para o problema que está aí, S é igual a S0 mais VT,
Nesse caso, eu sei quem é a posição final. Ele falou que no final, ele quer que o objeto passe na origem. Se ele quer que o objeto passe na origem, a posição final é a posição 0. Porque a palavra origem significa isso, posição 0. E quem é o S0? É a posição inicial, a posição de partida dele. Ele está no 30. A velocidade é quanto? Tem que colocar o sinal? Sim, tem que colocar. E ele quer o instante em que isso acontece. Ele quer esse cara aqui, ó. Ele quer o tempo. Ah, então ele pode pedir este termo, mas pode pedir um termo do lado de lá da igualdade também? Sim. Aí entra a minha matemática básica. Pode falar. Mas se eu fizer aqui, ó. Então nem precisa. Você já joga direto o sinal que está ali. Tá? Para você ganhar uma etapa aqui. Pronto. E aí vamos lá, matemática básica. Eu quero encontrar o tempo, então a gente fala que tem que isolar ele ali. Esse número vai para cá, 30. Não aparece sinal, ele é positivo. Então quando ele passar para cá, negativo. E aí fica menos 5 aqui. Só que eu quero o tempo. E aí aqui está que o tempo é negativo. Nesse caso, quando eu passar ele para cá, ele não passaria positivo. Por quê? Então, tem um negócio na matemática que a gente aprende lá quando está multiplicando negativo, que é multiplicar toda a equação por menos 1. Por que eu multiplico ela por menos 1? Quando o valor da incógnita, o tempo, o x, seja lá o que for, está negativo. Sempre que o valor da incógnita está negativo, eu multiplico por menos 1. O que significa multiplicar por menos 1? Inverter todos os sinais que estão aparecendo aqui. Todos os sinais, de ponta a ponta. Esse aqui está negativo? Positivo. Esse aqui está negativo? Positivo. Detalhe, a gente não multiplicou por menos 1 por causa desse 30. Não foi por isso. A gente multiplicou por menos 1 por causa do 5, que está no tempo. Aí sim, agora eu faço 30 dividido por 5. Ah, professor, mas se você mandasse para cá já não ficaria positivo? A regra da matemática não fala isso, não. Quando está multiplicando, passa dividindo. Mas não fala que inverte o sinal. Tá certo? Então, antes eu tenho que fazer o ajuste do sinal. 30 dividido por 5 vale quanto? Quanto que é 30 dividido por 5? Fala 6, pelo amor de Deus. Isso aí, 6. Parabéns. 6 segundos. A alternativa certa, letra A. 6 segundos para o objeto chegar lá na origem. Beleza? Facinho demais, né? Então, sempre existe, nas questões que nós estamos fazendo, alguns detalhes de matemática básica. Né? A matematiquinha da ferramenta lá. Sinal. Toda hora vai aparecer, galera. Sinal. Por isso que eu falei no comecinho. Lembra lá, vai lá. Estuda os sinais. É algo que a gente aprende errado na escola, viu? É uma falha na educação brasileira, estudo de sinais. A gente aprende errado, cara. Eu tenho uma sobrinha que está nessa fase aí de aprender sinal. Aí, tio, me explica. Eu falo, explico. Como que a professora te ensinou? Assim. Eu falo, esquece tudo que ela ensinou. Não é assim. Pô, é quase um crime isso aí, cara. Porque aprende essa loucura. É menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Acaba com a criança. Então, estuda os sinais, tá vendo que tem detalhes, ó? Ah, menos passo positivo? Não é assim. Quando tá negativa a incógnita, tem que fazer essa jogada. Isso aqui é estudo de sinal. Tem que multiplicar por menos 1 para fazer a adaptação do sinal. Tudo isso é regrinha. Nunca muda, sempre é assim. Letra A de Anderson aí a resposta. Beleza? Vamos fazer os gráficos aí. Pode falar. Se ela fosse no 10, por exemplo, se ele fosse de 30 a 10, a única coisa que iria mudar seria aqui, ó. A posição final já não seria esta. Aqui nesse lugar nós colocaríamos 10. Entendeu? Isso aí. Aí ia passar para cá, né? Ia ficar 10 menos 30, certo? Olha lá a conta. Ia mudar a conta, tá? Então,
De novo, sorvete, né? Olha lá, ó. Se ele fosse só do 30 e parasse no 10, não chegasse no 0, então a posição final seria 10. A inicial continuaria a mesma. Isso aqui não muda nunca porque o movimento é uniforme. Então eu mandaria para cá, ó. Ficaria 10 menos 30, igual a menos 5t. Então isso aqui ficaria menos 20, igual a menos 5t. Por causa desse número negativo no tempo, eu teria que fazer o sinal. Inverto o sinal de todo mundo, ficaria 25t, e aí eu mandaria dividindo. 20 sobre 5 é igual a tempo, tempo seria de... Pronto, a gente descobriu quanto tempo demora para ele chegar no 10. Demora 4 segundos para ele chegar no 10. E demora 6 segundos para ele chegar no 0. Tá bom? Vamos fazer o gráfico agora. Pode apagar isso aqui? Todo mundo? Beleza. Galera, gráficos. Professor, eu odiava física na escola. Eu falei para o professor que eu nunca ia usar na vida isso aí. Tá lá, concurso público. Ah, mas também só cai no concurso da PM, né, professor? PRF cai. Todas de Politec cai também, né? Olha só, vamos estudar gráficos ST. O que é gráfico ST? Só lembrar das siglas. S é o quê? Espaço ou posição, né? E T é tempo. Então, o que a gente está avaliando nesse gráfico? Como que as posições se comportam no tempo. E aí eu vou lembrar de novo, movimento progressivo ou movimento retrógrado, tá? O que é esse gráfico aqui? Esse gráfico que eu desenhei parece o gráfico XY, né? Em matemática, que a gente chama plano cartesiano. Plano cartesiano é um gráfico assim, tá? E esses gráficos em matemática, a gente aprende que eles são, no caso de uma equação desse tipo aqui, ó, eles são crescentes ou decrescentes. Eu não vou misturar muito com matemática para não misturar com a aula do outro professor. Mas em matemática, esta fórmula representaria uma função do primeiro grau. Por que uma função do primeiro grau? Porque o expoente do tempo aqui ele não aparece. Se ele não aparece, entende-se 1 no expoente. Então, quando um gráfico horário depende do tempo e o tempo está elevado a 1. Esses gráficos só podem ser de duas formas. Ou eles são crescentes, quando a inclinação está para lá, para a direita. Ou eles são decrescentes, quando a inclinação está ao contrário, está para a esquerda. Tá certo? O que determina ele ser crescente ou decrescente? Lá na matemática, depende do termo chamado A, que é o coeficiente angular da função. Aqui na física, depende do quê? O gráfico ser crescente ou decrescente? Depende da velocidade. Se a velocidade for positiva, o gráfico é crescente. Se a velocidade é negativa, o gráfico é... E aí já tem muita informação aí, tá? Vamos desenhar primeiro o crescente. Um gráfico crescente seria assim, ó. Por exemplo, ele parte de um certo ponto aqui, por exemplo aqui, e ele aumenta, ele cresce. O que isso está dizendo? Está dizendo tudo que a gente estudou. Se eu marcar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, as posições estão ficando cada vez maiores, ele está ficando cada vez mais alto na posição. Ó. Conforme o tempo vai passando, a posição está aumentando. Como a gente sabe que essas medidas são feitas assim, ó, aqui é 0. E aí vai 1, 2, 3, 4, 5. Ela é crescente para cima, por isso que a flecha está mostrando. Se ela é crescente para cima, as posições estão ficando cada vez mais altas conforme o tempo vai passando. Então, esse gráfico representa um gráfico de movimento progressivo. Isso já é uma pergunta. Consequentemente, a velocidade é
que significa ser positiva, tá? Uma outra informação importante desse gráfico é este primeiro ponto aqui, ó, o ponto onde o gráfico toca, encosta aqui no S, ó. Onde ele encosta no S, onde ele toca o S, que é sempre o S0. É sempre a minha posição inicial. Tudo bem? É isso que eu tenho que saber sobre um gráfico ST. Vamos fazer o do retrógrado agora. Do movimento retrógrado, consequentemente, vai ser o inverso desse. Ao invés de ser inclinado ali para a direita, ele vai ser inclinado para a esquerda. Então, eu tenho novamente aqui um gráfico também ST, ou seja, um gráfico espaço-tempo. Espaço-tempo. Só que ao invés da inclinação estar para lá, ela está para cá. Tá certo? Isso indica o quê, professor? Aqui no ponto inicial, eu também tenho o S0, tá? Só que agora, conforme o tempo vai passando, as posições estão ficando cada vez menores. Isso indica que esse movimento é retrógrado. Velocidade? Tá certo. Velocidade menor do que zero. Estou ficando louco já. Consequentemente, ela é negativa, tá certo? Então é isso que nós temos que saber sobre os gráficos. Só tem esses dois gráficos ST, tá? Falou de gráfico ST, espaço-tempo. Espaço-tempo vai ser um desses dois para o movimento uniforme. Aqui está um pouquinho até demais, exagerado, porque ele desenhou um carro aqui na lateral, não precisa, tá? Aqui o gráfico que me importa é esse. Esse gráfico ele é progressivo, consequentemente a velocidade é positiva. Está escritinho ali embaixo. Ficou pequeno, mas está ali, tá bom? Então, o gráfico ao contrário disso, ficou bem pequenininho também, mas é aquele outro lá, tá? O gráfico ao contrário desse, o objeto está no sentido oposto da trajetória. Ele está naquela situação onde ele está fazendo um movimento inverso. Ele está indo das posições maiores para as menores, sentido decrescente, tá? Então, também está exagerado o desenho ali, mas o que me importa é aqui. Beleza, esses dois gráficos são os gráficos que mais aparecem. Tá? Os gráficos que mais aparecem. Porém, se o cara quiser viajar um pouquinho na maionese aí, ele pode me dar um gráfico VT. Velocidade, tempo. Mas o gráfico velocidade tempo, ele é padrão. Porque nós não estamos estudando movimentos uniformes. Nos movimentos uniformes, a velocidade é o quê? Velocidade é constante. Isso quer dizer que o gráfico não poderia nem subir e nem descer. Porque subir significaria aumentar a velocidade, não pode, o movimento é uniforme, e descer significaria diminuir velocidade, se o gráfico agora for VT, tá bom? V. Então o gráfico deve ser plano, tá? Deve ser plano, a gente fala que isso é um platô, né? Um platô, ele é reto, ele é plano. Só que ele pode ser plano de duas maneiras, galera. Ele pode ser plano acima do tempo, ou ele poderia ser plano aqui também, abaixo do tempo. Poderia, professor? Sim. Por exemplo, se ele fosse aqui, ó, 10 acima do tempo, ele é 10 positivo. Se ele for abaixo do tempo, for 5, por exemplo, ele seria 5 negativo. Porque assim como em matemática, o eixo tempo aqui, que lá em matemática é x, né? O eixo tempo aqui divide acima positivo e abaixo negativo. Nesses dois casos, se ele for acima aqui plano, ele é movimento uniforme. Se ele for abaixo aqui, também é movimento uniforme, desde que seja plano. Só que se a velocidade é positiva, o movimento é? E se a velocidade é negativa, então aqui embaixo o movimento seria retrógrado. Tá certo? Beleza. Professor, última circunstância. O cara viajou demais na maionese. Ele me pediu uma coisa que não é muito comum. Por que a gente vê isso? Sabe por quê? Porque se eu não falo e cai na prova, eu nem durmo à noite. E você vai reclamar, você vai falar assim, pô, o Anderson sacaneou lá. Porque ele deu a aula de movimento uniforme e não falou isso para mim. Aí o bicho pega pro meu lado também. Então vamos lá, uma situação que a UFMT gosta? Não, não gosta tanto. Não é comum pedir. Mas
Se ela pedir, você vai saber fazer, que é, ele deu o gráfico, vou até desenhar porque ficou pequeno também, ele deu o gráfico desse de velocidade, esse que é plano, esse que é reto, não tem inclinação para cima nem para baixo, e ele pediu para você calcular o deslocamento, é uma pergunta bem específica. Ele pede para você calcular o deslocamento. Então ele deu aqui, ó, VT, V aqui, T aqui. Ele falou que aqui está em metros por segundo, por exemplo, e aqui tempo está em segundos, e ele me deu uma velocidade qualquer. Não importa aqui muito qual é a velocidade. Vou falar que a velocidade é 10. 10 metros por segundo. Então ela não muda. Ela é plana aqui em 10. Ó. Ele pede para mim qual é o deslocamento. Lembra o que é deslocamento? Uma coisa de ΔS. É o espaço percorrido. Falei bobagem, né? ΔS não é espaço percorrido, não. É a variação do espaço. Espaço percorrido é outra coisa. Deslocamento é a mesma coisa que variação do espaço. Ele me pediu isso. Ele falou para mim, calcule o deslocamento entre... Aí ele me dá um intervalo de tempo. 5 segundos e 20 segundos. Ou seja, ele está me perguntando o seguinte, quanto o carro andou, quanto ele se deslocou entre 5 segundos e 20 segundos. Dado só esse gráfico aí, apenas esse gráfico, como que você vai fazer? Então aqui é o trabalho final dessa parte da aula. Você vai calcular esta região delimitada entre 5 e 20 segundos, a área desse retângulo. Esta área do retângulo, esse que eu pintei aqui chama área, né? Em matemática, esse preenchimento interno. A área desse retângulo determina justamente quem? O deslocamento do objeto. Como que calcular a área disso, a área de retângulo? Base vezes altura. A base aqui é quanto? Cuidado. A base é 15, porque é só de 5 a 20. De 5 a 20 existe 15. Então é 15 vezes a altura de 10. Então o deslocamento é 15 vezes 10. O que isso significa, Anderson? Que esse objeto andou 150 metros entre 5 e 20 segundos. Tá certo? Isso aqui é o máximo que ele pode cobrar sobre gráfico de mim. Tá? Uhum. Ah, não. Aqui é o objetivo. Ele vai falar bem assim, ó. Dado o gráfico, calcule o deslocamento entre 5 e 20. Desse jeito. Calcule o deslocamento entre 5 e 20. E aí ele vai falar, aqui eu estou passando a informação para você, que a área representa o meu deslocamento. Ou seja, se eu calcular essa área, que é sempre base vezes altura, isso aqui, tá? Base vezes altura. Se eu fizer a base vezes a altura, eu encontrei o deslocamento. Então a pergunta é específica, ele está pedindo isso aqui sempre nessa questão. Tá? O deslocamento. Esse é o slide aqui da... Ficou pequenininho na casa de vocês, aí vocês vão dar uma olhada. Vamos encerrar aqui quase já, está quase no fim. Uma questãozinha lá, gráfica, tá? Pode anotar. Deem uma olhada, quem já anotou aí, pode ir dando uma olhada nessa questão. Essa é a nossa saideira, tá? É a ultiminha do dia. Tá saindo fumaça aí da cabeça de vocês já. Então, olha o que ele diz. Vamos avaliar juntos aqui, ó. Então, e a importância de como que eu ataco uma questão de gráfico, né? Como que eu olho e eu sei por onde que eu vou? Antes de tudo, você tocou no assunto enunciado, né? Eu vou falar uma coisa um pouquinho diferente, mas somente quando trata a questão de gráfico. Nas questões de gráfico, o texto é quase irrelevante. É o gráfico que vai me dizer o que é, as coisas. Aqui vale até aquele ditado, uma imagem diz mais do que 1000 palavras. A imagem do gráfico aqui diz mais do que qualquer texto. Tá? Então, eu olho para o gráfico, eu nem li o enunciado ainda. Ó. Eu olho para o gráfico, é um gráfico ST. É um gráfico espaço-tempo, certo?
Daqui eu já sei algumas coisas que ele me perguntar. Eu nem olhei ainda as alternativas. Mas se ele me perguntar se o movimento é progressivo ou retrógrado, eu já sei. Ele é progressivo, tá certo? Se ele me perguntar se a velocidade é positiva ou negativa, eu já sei. Ela é positiva, até porque se o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Se ele me perguntar a posição inicial, eu sei. Posição. Menos 200, tá certo? Beleza? Se ele me perguntar a posição final, eu sei. A final é a ultiminha lá, é o 200. Então eu sei muitas coisas aqui. Tá vendo que eu já especulei muita coisa que ele pode me perguntar. Mas vamos de fato aqui ao item, né? Ao comando da questão. E aqui é uma questão que eu tenho que avaliar item a item, né? Letra A. Ele fala, analisando o gráfico é correto afirmar que é nulo, ou seja, zero, é zero o deslocamento da partícula de 5 a 15 segundos. Olha só, de 0 a 15 segundos, né? Será que o deslocamento é nulo? A gente discutiu lá no começo. Quando que o deslocamento é nulo? Somente se ele fizer alguma coisa, mas voltar para a posição inicial. Se em algum momento ele volta para a posição inicial, aí o deslocamento é nulo. Será que esse gráfico, em algum momento, ele volta para a posição inicial? É impossível. Por quê? Porque se ele é progressivo, ele está cada vez mais se afastando da posição inicial. E para voltar para a posição inicial, tinha que acontecer um absurdo aqui. Tinha que acontecer uma curva e voltar para cá em algum momento. Tá? Então, em nenhum momento ele volta para a posição inicial. Ele está sempre se afastando, ó, ficando mais distante dessa posição inicial. Não importa o tempo, pode ser em 10 segundos, 15 segundos. De 0 a 15 segundos vai estar mais ou menos aqui o 15, né? Tá? O deslocamento não é zero. É o menos 200? Isso é uma regra geral. A posição inicial é sempre o ponto de interceptação entre a reta e o gráfico X. O eixo S, no caso. Tá? Qualquer gráfico que for ST, depois a gente vai ver que isso, inclusive, vale para a próxima aula também. Os movimentos uniformemente variados. Essa relação vai ser a mesma. Se o gráfico é ST, não importa se ele é assim ou assim, esse ponto de interceptação aqui, ó, é sempre a posição inicial. Tá certo? Então, a posição inicial ali é menos 200. Letra B. A velocidade da partícula é negativa entre 0 e 10 segundos? Em algum momento é possível essa velocidade ser negativa? Impossível. Porque se o gráfico tem inclinação para lá, a velocidade é positiva em todo o percurso. Ah, mas saiu do menos. Não importa, ele pode sair do menos. E ele ser progressivo. Então a velocidade não, em nenhum momento é negativa. Jamais nesse gráfico aí. Letra C. A aceleração vale 20 metros por segundo ao quadrado? Nem a aceleração tem. Porque o movimento é uniforme. Como que eu sei que o movimento é uniforme? Gráfico reto. Gráfico reto. Ah, e quando ele tiver aceleração, vai ser como o gráfico então, Anderson? Curvo, parábolas, tá certo? Então o movimento não tem aceleração, já passa batido na letra C. A velocidade da partícula é nula, ou seja, é zero no instante. Em nenhum momento a velocidade é nula. Porque nulo significa que o carro vai parar. E o movimento uniforme, velocidade constante. Então, por exclusão, é a letra E, mas a gente vai provar que é a E, tá? Por exclusão, é a E. Ele fala, a velocidade da partícula é constante? Até aí, beleza, né? Porque gráficos retos, velocidade constante. E vale 20 metros por segundo? Vamos ver. Vamos fazer, ó. Velocidade é ΔS sobre ΔT. ΔS é posição final, menos, olha lá o detalhezinho, não é? Menos o menos. Dividido pelo tempo. O tempo começa a zero. Sempre em cima aqui é o zero. Ó. Até 20. Menos com menos vai dar mais. Isso aqui é 200 mais 200. 400 dividido por 20, corta, corta. 40 dividido por 2. 20 metros por segundo. Foi o que a questão falou. A velocidade é constante e vale 20 metros por segundo. Letra E de elefante. Galera, chegamos no nosso objetivo. Olha lá, ó. Final da aula, bem no tempo.